Estamos ao vivo, Gi, na cozinha com a Gi. Uau, jura? Já estamos ao vivo? Oh, delícia! Adoro estar ao vivo com as minhas queridas. Vão se achegando na cozinha com a Gi, de número 71, entregas em dia de chuva. Uau! Um assunto bem propício, né? Sim. Então, gosto de começar dando essas boas-vindas, dizendo aí o número da live, o tema do Na Cozinha com a Gi. Afinal de contas, de terça-feira não estamos tendo nossos encontros. Então, toda quinta-feira, às 13 horas, pontualmente, na Cozinha com a Gi, junto aqui dos meus afazeres. Eu já montei algumas tortas aqui, de palmito, essas aqui, para repor o meu estoque. E aí hoje nós vamos falar de entregas, que é algo bem complicado até em dias de chuva. E aí a gente precisa redobrar a atenção, os cuidados, e aí eu vou trazer esse assunto aqui, porque inclusive ontem passei um perrengue aqui. Então, eu quero saber de vocês se aconteceu já alguma coisa, algum imprevisto com vocês em dias de chuva ou não, mas relacionado a entregas. A Aline já comentou aqui, tá chovendo bastante aqui, eu sou de Socorro, interior de São Paulo. Interior de São Paulo, Socorro, meu Deus, que delícia. Ó, não comentei isso, né? Mas se vocês são alunas, vão escrevendo aí a turma que vocês são. Se vocês só me seguem ainda, não são alunas queridas de sucesso, vão dizendo como Aline, vão me dizendo aí como Aline, da onde vocês são, da onde vocês estão me assistindo. Eu gosto dessa interação, dessa participação de vocês. E se vocês estiverem gostando do assunto, vão mandando coraçãozinho aí, ajuda a Gi. Faz com que o Instagram entenda que o assunto tá bacana. Então, isso aí ajuda bastante. Ó, a Andréia falou que aqui tá chovendo bastante e tá frio, só não falou onde que é. Ô, Andréia, da onde que você é mesmo, Andréia? Eu não sei se você é querida de sucesso, porque eu tenho várias Andréias queridas de sucesso, do estado de São Paulo, de Minas, de Salvador, tenho várias. A Thelma mandou um boa tarde de Guaratinguetá. Thelma, boa tarde. Como? Calma que eu vou ter que ir também, né? É muito difícil. Quando eu era pequena, eu não conseguia falar Caraguatatuba de jeito nenhum. Eu me enrolava todinha. Guaratinguetá. Oh, delícia. São Paulo, é isso mesmo. E hoje a gente estava comentando que esse é um assunto importante nessa época. Sim. Também, né? Verdade. Porque chove muito. Na grande maioria dos estados, inclusive, né? Então, nós não podemos ignorar. E quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem autoridade ali, pelo menos a gente já ouviu falar, puxa, eu já ouvi falar, de repente está chovendo aqui, ou a Gi falou alguma coisa relacionada a isso. O que eu posso fazer para melhorar as minhas entregas em dias de chuva? Eu estava dizendo que ontem eu passei um perrengue, então nós vamos falar tudo isso hoje aqui na Cozinha com a Gi. Inclusive eu vou contar para vocês qual foi o perrengue. Que começou a chover ontem aqui, eu sou de Ribeirão Preto, né? Então começou a chover ontem mais tarde, né? O tempo ficou fechado o dia todo, mas não ficou chuvoso não. Mas no final do dia começou a armar um tempão e a esfriar ainda mais. E aí o entregador, que já estava combinado, quando ele ia chegar aqui por volta de 6h30. E aí a gente entrou em contato com ele às 5h30, aí ele falou, olha, vai depender do tempo. Se tiver chovendo muito, eu não vou conseguir ir hoje, porque eu tô sem equipamento aqui. Falei, nossa, tá vendo como é importante? Se você tem alguém para entregar, para fazer as suas entregas, e esse alguém
trabalha de moto, principalmente, porque se for de carro também já aconteceu, tá? Aconteceu algum imprevisto, furou pneu de carro. De moto sempre acontece, solta correia, fura pneu, acontece sempre imprevistos com os motoqueiros, né? Com os entregadores. Aí, ontem, né, ele falou, então não sei se eu vou conseguir hoje por conta da chuva. Se melhorar o tempo, é certeza que eu vou. Senão, eu não vou conseguir, que eu tô sem equipamento hoje. Tá bom. Isso era umas 5h30. Nós estávamos com, acho que umas 6 entregas. Teve algumas retiradas. E eu falei, bom, tava eu e a Clary aqui. Falei, já aciona o Calvin. Porque caso o motoqueiro não venha, a gente precisa, né, providenciar as entregas para que saia no horário certo. Então, gente, o que aconteceu? Às 6 horas ele falou, não vou poder ir, porque aqui onde eu estou, quase do outro lado da cidade, está chovendo e já está engrossando. Daí a gente decidiu, aí começou a chegar mais pedidos, final do dia, né, começou a chegar pedido, e a gente teve que fazer um ajuste aqui, nesse momento de entregas, porque eu tive que colocar mais tortas para assar. Enfim, queridas, tô dizendo tudo isso para dizer que a gente precisa muitas vezes readaptar, reajustar a rota, reajustar a programação. Eu já estava com tudo programado, mas aconteceu o imprevisto, então a gente teve que realinhar ali, né, nossa estratégia de entregas. Aí o Calvin veio, levou algumas entregas, a Clariane teve que sair com outras entregas. Ele foi para um lado da cidade, a Clariane foi para outro, porque entregadores de motos estava difícil de encontrar. Então corre o risco das nossas embalagens não chegar em ordem, porque se eu não conheço o entregador, eu não sei como é que ele transita com esses pedidos. Então tudo isso a gente precisa levar em conta, né? Então, tô aqui finalizando as minhas tortas de palmito e vou embalar já. Enquanto isso, eu vou contando aí como é que eu tenho feito as minhas entregas nesses dias de chuva. E, Gi, como eu e a Clary saímos ao mesmo tempo, por que, né, que teve que sair de 2? Exatamente. Porque com a chuva, né, o motoqueiro, ele consegue desviar melhor o trânsito, ele não é tão prejudicado pelo trânsito. Agora, de carro, na chuva... O trânsito fica um absurdo de ruim, de complicado, de lento, né? Muitas vezes até parado, porque em dias de chuva também pode acontecer ali algum acidente, algum incidente ali na pista e acaba que parando mesmo o trânsito. Então, por isso a gente fez essa opção por sair em 2 carros em momentos diferentes para que não atrasasse nenhuma das entregas. Inclusive, em relação a isso, eu sempre falo o quanto é importante nós sermos claras com os nossos clientes, né? Ó, Gi, eu tô vendo já que tá acontecendo alguma coisa. Eu tô com tortas no forno, estão chegando pedidos e eu preciso contabilizar o tempo de assar. Claro, cada uma já conhece aí o seu equipamento, o seu forno. Então, não assumam nenhum compromisso. Tem como você me atender daqui uma meia hora, eu passo aí para pegar uma torta? Você já tem torta no forno? Mas essa que está no forno já está comprometida, porque é para outra pessoa, que você já combinou horário, tudo certinho, né? Então, nesse caso, você seja clara para o cliente. Eu não consigo te atender em meia hora, eu preciso de tanto tempo. Aqui,
Como eu trabalho com um forno mais profissional, que ele é giratório, ele é elétrico, com ventilação, diminui um pouco mais no tempo dos assados. Então, mas mesmo assim, eu falo para o meu cliente que eu preciso de no mínimo 1 hora de antecedência, tá? E isso também não ocorria quando eu fazia no meu forno tradicional. Eu pedia pelo menos 2 horas antes. E então, ter essa clareza e transparecer essa clareza para o seu cliente, a princípio pode parecer que você está negando o pedido, que você vai perder venda. Só que não. As pessoas, os clientes vão olhar para você com um olhar com mais atenção, com mais admiração ainda, porque vai ver a clareza e o profissionalismo que você está tendo para com o seu negócio caseiro, tá? Mesmo você trabalhando em casa, você toma vários cuidados como uma profissional da área, tá? Então isso é bem importante. Se por acaso você estiver ali, tudo programado para sair, eu entrego as minhas tortas por rotas de entrega, porque eu otimizo as entregas. O que significa isso, né? Eu consigo já me programar para o final do dia. As minhas entregas geralmente são das 6 às 8, então eu consigo me programar e ir colhendo os pedidos ao longo do dia, e aí, mais no final do dia, eu consigo atender aqueles pedidos que acontecem também, que chegam de última hora. Mas, ao invés de eu sair com uma entrega só, ou eu chamar o motoqueiro para uma única entrega ou 2, eu colhendo os pedidos para entregar por uma rota, né? Sempre no final do dia, eu consigo otimizar isso. Então eu consigo, de repente, mandar o meu entregador sair com 4, 5, 6, 7 pedidos, vai depender também da capacidade que ele tem de transitar, de acolher esses pedidos. Caso a bag dele seja pequena, eu também tenho condições de me programar. Hoje você vai sair com 2 rotas, né? 2 períodos de entrega, das 6 às 7, das 7 às 8, das 6 às 7, das 7 às 8 e meia. Eu já me programo dessa forma e combino isso com o entregador. Filho, por favor, você põe na geladeira. E né, que você falou, né? Otimizar, a palavra é essa, né? Exatamente. Porque, vamos supor, vem uma pessoa, pede uma torta meio-dia. Meio-dia. Vem outra pessoa, pede 1h30. Vem outra pessoa, pede as 2. Vem outra pessoa, pede 3h30. Vem outra pessoa, pede 4h30. Toda hora você vai ligar o forno. Toda hora como você vai precisar sair para fazer entrega. Qual vai ser o seu real lucro fazendo isso? Uma vez ou outra, ok de você trabalhar assim. Ó, filho, esse também. Tá. Pode pôr ali naquela ali. Tá. Aí, agora, se você, a maioria dos seus pedidos, você conseguir otimizar e já ir se programando para trabalhar com as entregas dessa forma, otimiza em todos os sentidos. No momento de você montar, no momento de você tirar, inclusive, eu já tenho tortas montadas, mas eu sei que eu preciso de tirar elas da geladeira ou mesmo do freezer com uma certa antecedência, para eu não colocar essas tortas muito geladas para serem assadas, porque elas vão ficar com menos brilho do que ela poderia ficar, né? Ela poderia ficar com um visual muito mais bonito, mas se eu assar elas muito geladas, elas vão ficar um pouco mais opacas. Então, dessa forma, eu também consigo me programar para isso, né? Eu vou aquecer o meu forno, eu vou tirar as minhas tortas da geladeira ou do freezer com a antecedência que necessita. E aí, sim, eu consigo otimizar o meu trabalho, otimizar a minha produção. E isso é maravilhoso. Perfeito. Ô Gi, voltando à questão
da entrega na chuva, sim, você estava comentando da embalagem. Exatamente. Eu tô finalizando aqui, que eu já estava com as minhas tortas de palmito montadas. E agora eu vou mostrar para vocês, para tentar ser bem didática, né? E ajudar o máximo possível cada uma de vocês aí com o seu negócio. Claro, deu tudo certo? Tudo certo. Na entrega principal do dia, a Clariane foi levar o Matheus na escolinha, entregou o pacotinho lá, deixou tudo certinho, mesmo em dias de chuva. Não, e aí eu voltei pensando, né, como calhou o tema, porque eu saí mais cedo e voltei mais tarde. Olha só. Realmente o trânsito fica difícil. Então tá comprovando aquilo que eu falei agora há pouco, Clary. Em dias de chuvas, realmente, o trânsito fica mais lento, quando não ele para, literalmente. Então a gente precisa se programar, inclusive em programar as entregas. Caso você trabalhe com rotas como eu, então as minhas rotas geralmente eu falo aí das 6 às 8, né? Aí, em dias de chuva, você pode antecipar essa rota e já combinar com o seu entregador. Caso seja você que vá fazer as entregas, você também tem que se programar no mínimo meia hora antes. Então, os seus pedidos ali precisam estar meia hora antes, frio, embalado, né, organizado. Eu coloquei aqui, ó, deixei para colocar aqui para ficar bem visual. Isso aqui é embalagens falsas, tá? Embalagens fake. Não tem torta. Não tem torta. Tem tampas de torta que a gente não usa para tampar as nossas tortas, então eu deixei assim, ó. E quando o entregador chega, às vezes o Matheus quer ajudar levando as tortas pro entregador. A gente leva em bandejas, né? Mamãe, eu quero levar uma torta, deixa eu levar um pacote. Aí a gente já entrega um pacotinho assim para ele levar pro entregador. E bacana isso, né? Porque ele gosta de participar e a gente tem que incentivar a participação das crianças dentro de um possível, é claro. E aqui, De craft, né, gente? eu entrego as minhas tortas em sacolinhas assim, né? De craft, de papel, nem sempre foi assim. Eu comecei fazendo as entregas apenas as tortas embaladas no papel filme. Passava 2 vezes, colocava a etiquetinha e o filme é a embalagem mesmo, né? Aquele rolo. E aí eu punha aqui e tomava sempre o cuidadinho de colocar o nome do cliente aqui na sacolinha, enfim. Em dias de chuva, você precisa ter ciência de como é que vai ser feita essas entregas. Será um entregador de moto? Se por acaso acontecer alguma coisa com esse motoqueiro, já aconteceu várias coisas aqui, tá? Entregador já caiu, escorregou, a gente teve que ir de encontro, graças a Deus nenhum acidente grave aconteceu, mas já aconteceu sim. Entregador caiu na pista, entregador caiu, a gente teve que trazer as tortas de volta pra gente mandar assar nova fornada para entregar as tortas, né? Escapou a corrente. Escapou, exatamente, escapou a corrente, enfim, várias coisas. Motoqueiro que foi fechado por carro, a gente também teve que ir de encontro, né, de carro para resgatar as tortas e poder fazer as entregas. Então, imprevistos acontecem todo dia praticamente, né? Seja de uma forma ou de outra. Mas tem algumas coisas que já dá para prever antes, né? E em dias de chuva, a gente já sabe que muitas vezes não vão acontecer as coisas redondinhas como a gente gostaria que acontecesse, como geralmente acontece. Então, em dias de chuva, você entrega embalagens assim? Como é que seu motoqueiro vai tirar essa moto e vai chegar na casa da sua cliente? Será que não é mais garantido você ter ali uma sacolinha plástica também
para poder acolher essa sacola, essa embalagem de papel, nós fazemos assim, principalmente em dias de chuva e principalmente quando temos entregas pontuais. Isso significa aquelas entregas que vêm fora da rota. Gi, eu vou fazer um chá aqui para as amigas às 3 horas da tarde. Tem como você fazer uma entrega? Sim, eu vou consultar o valor da entrega. Essa entrega será especialmente para você. O valor fica um pouco mais caro, mas sim, eu consigo te atender. E se o dia estiver chuvoso, eu vou embalar como de costume eu faço. E principalmente se o entregador é avulso, que a gente chama o Uber, né? Tem aplicativos aí de entregadores. Primeiro eu preciso saber que há a possibilidade desse entregador chegar aqui sem a bag, sem aquela caixa térmica que ele leva nas costas ou vai agregada ali na moto, na traseira da moto dele. Há muita chance de acontecer isso. Então, se por acaso acontecer isso, principalmente se o entregador ele vier sem a bag, eu tenho que pôr até numas 2 sacolas plásticas e aí sim eu mando para ele vai levando assim no guidão, né? E aí eu mando sim 2 sacolas, porque a primeira eu amarro, dou um nozinho para não entrar nada de água dentro e a segunda eu mando assim para ele poder carregar no guidão. Então, pensando em uma entrega, é fácil da gente visualizar, mas e se acontece é um final de semana, você tá lá com 8, 10 entregas para fazer? É super importante você ter essa estratégia, ter essa clareza, né, em mente, uma estratégia de vendas, de entregas, é muito importante, porque vai deixando transparecer cada vez mais que você está se desenrolando, se atendendo cada vez melhor, atuando de uma forma mais profissional. Então, que bom que vocês estão tendo a oportunidade de ter essas orientações, não é? Porque no nosso início, né, gente, a gente já teve de surpresa. Sim, era tudo no susto. Tudo no susto. Nossa, e agora? O entregador vai vir de moto, eu saio de carro, eu vou de moto. Como é que vai ser? Vai de carro, vai. Aí a gente estava perdida. A gente ficava muito perdida no começo do nosso negócio. Simples. Exatamente. Se a gente antever, se a gente prever. Exatamente. A gente consegue se organizar de uma forma tranquila. E natural, né, Clary? A gente acaba aqui visualizando algumas situações que podem acontecer. Então, se a gente conseguir anteceder isso, inclusive esses imprevistos, se o meu entregador acontecer qualquer coisa com o meu entregador, quantas vezes? E se o meu entregador, que é aquele amigo da família, ou é aquele cara, né, batuta ali, que não deixa a gente na mão jamais. E se acontecer dele não vir? O que fazer? Né? Aí sendo dias de chuva ou não, mas em dias de chuva isso pode acontecer com muito mais naturalidade. Então os entregadores, os motoqueiros acabam não vindo. Posso falar, gente? Fala, Calvin. Eu tô num grupo de entregadores, que é legal, né? Pra gente, às vezes, faltou alguém, a gente tem onde recorrer. Sim. Ontem, no dia da chuva, né? Sim, ontem. Não foi a gente, mas um restaurante falou lá, é preciso de um entregador hoje das 6 à meia-noite. Tá. Passou mais de hora, ninguém respondeu. Aí o próprio restaurante depois veio. Tivesse sol, tinha 1000 para entregar. Chovendo, não tem ninguém. Olha só. É complicada a profissão Sim. mesmo. Mas na chuva tem que ficar esperto mesmo, porque é difícil achar. Tá vendo, gente? O Calvin trouxe aqui um exemplo prático que aconteceu com um restaurante. Ou seja, ele ia pagar para o entregador
os horários das 6 da tarde até a meia-noite. Olha só, era um período considerável. Então ele postou lá que precisava de um entregador das 6 às 8. E é um grupo das 6 à meia-noite. É um grupo de entregadores, ou seja, ninguém respondeu para esse restaurante. E aí, ó, 1 hora depois, o dono do restaurante veio e comentou: se tivesse sol, ia chover de entregador aqui, né? Querendo fazer esse serviço. Mas é isso, em dias de chuvas é bem complicado mesmo, inclusive para os motoqueiros, né? Então, se eles não têm equipamento de proteção, se eles não têm bota, capa de chuva, se eles não têm uma bag que realmente veda, porque tem muitas bags por aí que não são impermeáveis e acaba adentrando água dentro da caixa térmica. Então, isso, se eles não têm todos esses equipamentos também, como é que eles vão assumir uma entrega? Como é que eles vão assumir esse compromisso, essa responsabilidade? Então, às vezes, é melhor mesmo que eles não assumam, sim, não é? Uhum. E então é isso. Eu no começo não tive essa clareza tudo. Fui aprendendo na raça. Graças a Deus nunca estive sozinha, porque a gente está sempre aqui, é o Calvin, a Clariane, Rodinei, sempre a gente trocando ideias, como a gente pode melhorar, e tudo isso a gente vem trazendo para vocês no dia a dia, para que vocês possam também melhorar o negócio caseiro de vocês cada vez mais. A gente vem aqui sempre com o intuito de que vocês possam se profissionalizar cada vez mais, para que vocês possam ter clareza cada vez mais do negócio de vocês, não é isso? Sim, Gi, você falou aí, né, que a gente sempre teve em equipe aqui, e as queridas têm a gente, né? Exatamente, Calvin, gratidão. Quantas queridas que vêm, né? Gi, eu sou sozinha. Gi, e aí, eu não tenho ninguém para contar, para me ajudar, né? Então, o que fazer? Então, hoje, vocês podem contar com a gente, né? A gente aqui nós somos em 4 aqui, né? Mas a gente não tinha aonde se espelhar, né? E hoje vocês têm a Gi aqui como dando essas orientações valiosíssimas para que vocês possam ir melhorando cada vez mais no negócio de vocês. Inclusive, né? Eu queria saber do pessoal que está aqui assistindo. Sim. Aqui, quem tem negócio caseiro já? Legal. Quem já tem. Manda eu e manda o que é o negócio. Manda aí, então, o Calvin tá com uma curiosidade aqui. Se quem de vocês que estão aqui comigo já tem um negócio caseiro, coloca aí pra gente, eu tenho. E o que com o que vocês estão trabalhando hoje? Se são só com tortas, se são tortas salgados, se são bolos salgados, tortas, pães, bolos, enfim, não importa. Mas eu tenho um negócio caseiro e aí conta pra gente com o que vocês estão trabalhando hoje. E outra coisa que eu ia falar, outra coisa importante, tá? Avisar com antecedência, sempre, para com os seus clientes. Gi, hoje eu tô sem nenhuma entrega, então eu tô sossegada. Mas o negócio, sempre eu falo, né? O negócio caseiro é um negócio crescente. Eu ensino vocês a crescerem com o negócio caseiro de vocês. Então, é importante vocês terem essa programação, essa estrutura, ter essa clareza, ter uma programação, uma agenda, ir fazendo cada vez para que vocês façam mais tortas. No caso, eu ensino vocês a fazerem tortas caseiras, as melhores do mundo, e cada vez em menor tempo, né? Então, produzir, ser organizada, ter um dia específico, principalmente no início do seu negócio, onde você está mais fazendo as vendas ativas, que é as vendas que você oferece para os seus clientes, para os seus parentes, para os seus amigos. Então, ter essa programação é muito importante. Agora, principalmente em dias de chuvas, que é mais, a possibilidade é maior de acontecer algum imprevisto na entrega,
avise com antecedência para com seus clientes, tá? Ó, combinou de chegar lá e nunca dê horário. Gente, olha o que eu vou falar aqui, anotem. Chega mais, chega comigo que é importante. Eu preciso de uma torta para as 18 horas. Você consegue me entregar para as 18 horas? Consigo, mas evitem ao máximo dar um horário fixo, porque imprevistos podem acontecer. Então, dê sempre de tal a tal horário eu consigo entregar para você. Fica bom assim? Eu vou tentar encaixar você no início da rota. Por que eu falo isso? Porque fica muito mais seguro até você conseguir entregar 5, 10 minutos antes, no horário certinho, ou caso você passe 10 minutos, você está dentro da sua palavra, está dentro do combinado, tá? Então isso é muito importante. Quando acontece da pessoa pedir as suas tortas na minha rota de entrega, ou seja, ela já sabe que eu entrego num horário de tal a tal horário. Ai, mas eu precisaria receber nas primeiras horas, ali nos primeiros minutos da sua rota. Ok, se ela me pediu com antecedência e eu consigo encaixar ela naquele primeiro horário, perfeito, claro que eu vou fazer isso para ela. Com certeza, eu vou dar sempre o meu melhor para os meus clientes. Mas, se ela me pediu ali, isso acontece sempre também, tá? A pessoa chega aqui, tipo, 6 horas da tarde, 10 para 6. Ah, eu queria uma torta para 6:30. Nem sempre eu consigo atender. Não que eu queira recusar a venda, mas se eu já tô aqui com as tortas todas em andamento, se eu tô com o forno cheio, se eu estou com outras tortas, né, já encaminhadas para ir para o forno, como que eu vou assumir isso? Então a minha obrigação é deixar claro para o cliente que não funciona assim aqui, né? Eu não consigo atender assim. Então não é falta de vontade, de boa vontade, é falta de condições mesmo. Então as tortas, elas precisam de um tempo para ser assadas, de um tempo para poder embalar, dar uma esfriadinha para eu conseguir embalar, né? Então tudo isso, a clareza de tudo isso tem que ser minha, não vai ser nunca do cliente, né? O cliente, ele acha que é assim, vai pedir igual ele pede de repente um lanche ou uma pizza, né? Então, e a gente vai educando os clientes, tá? Será que eu falei tudo que eu queria falar? Eu queria ter falado tantas coisas e todas elas tão importantes, né? Da importância de a gente se programar com uma certa antecedência, antecipar a rota de entrega, caso você faça suas entregas por rota, caso você faça somente entregas pontuais, antecipe também esse seu horário, esse combinado com o seu cliente. Se o cliente combinou lá de você entregar as tortas que ele pediu às 16 horas, já se programa com pelo menos meia hora de antecedência para poder conseguir chegar lá no horário combinado. Se é você que está fazendo as entregas, perfeito, porque você já tem consciência e sabe como é que tem que ser feito. Se você depende de um entregador, mais ainda, atenção redobrada, cuidados redobrados, porque imprevistos podem acontecer. Em dias de chuva, o trânsito fica horrível, fica quase que parado. Então, você pode colocar, hoje a Clary teve aqui um exemplo vivo, né? Ela saiu mais cedo para poder levar o Matheus na escola, chegou mais tarde do que ela geralmente chega. Por quê? Por conta do trânsito. Então, dias de chuva, nós precisamos redobrar a atenção, a programação, os cuidados, né? Então, já aconteceu do Calvin, em dias de chuva, fazer entregas de carro.
né? E aí ele sai às vezes com 2 bandejas, com 8 pacotes em cada uma delas. E ele vai sair com a bandeja, dá lá uma bandeja, filho, por favor. Ele vai sair com a bandeja cheia de pacote, até ele entrar no carro, e até ele entrar no carro, vai sair daqui até entrar lá, vai abrir o carro, vai molhar isso. A gente põe uma toalha, põe um paninho em cima, para que não molhe essas embalagens, né? Aí eu lembro pra você, no último assunto aí, sim, no cliente querer faz o pedido para um horário pontual, específico. Sim. Né? Tipo 6 horas da tarde, 18 horas ele vem e pede, eu quero às 19. Dá tempo? Dá tempo. Se der tempo, ótimo, não, né? Tipo assim, não é impossível, não é impossível entregar às 19 sim. horas. Só que tá chovendo, tem trânsito, os pedidos estão chegando, então o que a gente costuma fazer aqui que é legal? Ó, 19 horas eu não consigo. Fica bom para você entre 10 para 7 e 7h20? Ótimo. Por quê? Porque você cria um espaço, um intervalo onde você fica mais tranquila para cumprir com a sua palavra. Sim, e outra, você ir fazendo isso, Calvin, não quebra a expectativa do cliente, né? Então você está dando a possibilidade de chegar até 5 minutinhos antes, 10 minutinhos antes, mas também há uma possibilidade de chegar até umas 7h20, 7h30, ok? Fica bom para você? Você devolve a pergunta para o cliente, né? Então, se fica bom para ele, isso também é bem legal a gente fazer. Então, aqui eu não tô com um paninho aqui em mãos, mas jogar um paninho, uma toalhinha, sabe, alguma coisa assim, nem precisa colocar não, mas para que essa bandeja, ao eu colocar no carro, eu possa levar em segurança, para que não molhe nada, nenhum pacote. Se for você que vai fazer essas entregas, eu tenho certeza que você vai sair do carro, vai pegar somente uma embalagem na mão, vai abrir o guarda-chuva, vai ter todo o cuidado. Mas se não for você, recomende o seu entregador para que também tenha os devidos cuidados, tá? Então, assim, não esquecer jamais de avisar seus clientes caso aconteça, de você já ter ciência de que aconteceu alguma coisa e vai atrasar alguns minutos. E tudo bem, porque quanto mais a gente se comunica com o nosso cliente, quanto mais a gente estreita esse relacionamento, melhor é, tanto para você quanto para ele. Ele vai se colocar no seu lugar e você vai se colocar no lugar dele. Isso chama-se empatia. E isso é maravilhoso para o nosso crescimento, para o nosso negócio, para o fortalecimento do nosso negócio, né? Isso é maravilhoso. Claro, e temos mais alguma coisa para falar, Calvin? Eu lembrei agora que tá. Você tinha comentado do paninho. A gente já chegou a fazer, não foram muitas vezes, mas sim. Quando tá uma chuva muito forte, a gente pega essas sacolinhas assim brancas e coloca ela de ponta cabeça em cima. Em cima das embalagens. E aí também na hora que você vai sair do carro, na hora que você está protegendo a embalagem. Sim, bacana, Calvin. Ó, então vou mostrar aqui o exemplo. Ó, vou mostrar com o exemplo aqui o Calvin falou. Caso você saia com várias entregas ou mesmo que você vai mandar para um entregador fazer essas entregas em dias de muita chuva, para que não corra o risco de, se você levar assim, vai molhar também. E se você fizer isso aqui, ó, já não precisa nem calçar, só porque isso aqui, ó, capa, vai servir de guarda-chuva mesmo, essa capinha aqui. Perfeito. Claro que a sacola não pode ter nenhum furo também, né? Sim, na hora de colocar na mão do cliente, de entrega, tira da sacolinha e entrega assim, perfeito, né? Normal. Ótimo, perfeito, Calvin.
Você pediu para as queridas fazerem comentários aí, quem tem negócio, quem não tem, eu tenho, eu não tenho, várias. Pastel, bolo. Uau! E a maioria falou assim, eu trabalho com isso e agora com as tortas caseiras. Uau, que delícia! Eu fico muito feliz em saber que várias queridas de sucesso, muitas já trabalhavam, já tinham um negócio caseiro. Outras que não tinham, trabalhavam fora, que estavam desempregadas, que estavam... E aí começou a agregar as tortas. E outras que já faziam, né, algumas coisas e agregaram as tortas para o seu negócio e estão tendo resultados maravilhosos. Eu fico muito feliz por isso, muito feliz mesmo. E é por isso que a gente está aqui agora toda quinta-feira às 13 horas na Cozinha com a Gi. Hoje já é a nossa Cozinha com a Gi de número 71. Então são 71 quintas-feiras que a Gi está aqui pontualmente trazendo um assunto, ficando aberta para responder as perguntas de vocês, dando exemplo na prática de como se faz aqui, como que eu estou produzindo, como eu estou montando as tortas, como eu estou fazendo as minhas entregas, como eu estou montando os meus, produzindo os meus recheios, como eu estou fazendo os meus, testando os meus recheios novos. Então, tô aqui toda quinta-feira às 13 horas, pontualmente, sendo um exemplo vivo aqui para vocês, para que vocês possam ter cada vez mais segurança de tocar o negócio caseiro de vocês, para que vocês realmente possam voar voos cada vez mais altos, para que vocês possam trilhar um caminho de sucesso. E com Deus sempre. Amém. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Tá bom, minhas queridas? Hoje tá um dia bem chuvoso, um dia de preguiça. Eu já montei algumas tortas. No início da Cozinha com a Gi, hoje eu tava aqui, né, fechando e finalizando as tortas de palmito. E vou fazer alguns recheios agora, vou aqui produzir algumas coisas. Eu tô com as coisas mais ou menos em ordem, né? Mas temos bastante afazeres aqui hoje. Antes da gente encerrar, Gi, tá? Eu vou procurar aqui o nome dela, mas falou que trabalha com o que aconteceu com ela ontem. Uma cliente veio e perguntou se ela podia entregar às 5 da tarde. Aqui, ó, é Eliane. Eliane. Só que ela trabalha com pães de fermentação natural. Então, de 8 a 12 horas para fermentar, enfim, para preparar o pão. Tá. E aí ela falou que não dava para entregar, mas ela combinou para hoje. Ah, que legal. Que bacana, Eliane, né? Isso. Eliane, ó, é isso, a gente precisa ter jogo de cintura. Não, a gente não pode ficar com medo de se expor para o cliente. Porque às vezes, gente, eu tô falando que isso também já aconteceu comigo lá atrás e eu vejo acontecer com várias queridas que não querem perder venda, assumem um compromisso que muito provavelmente vai ser difícil para ser atendido, né? Se descabela, fica apavorada, acaba que não dando tempo nem de assar direito, mas não quer perder venda. Muitas vezes é muito mais sábio, mais íntegro, mais profissional, inclusive, a gente falar para o cliente, olha, eu não consigo, como disse a Eliane aí, eu não consigo te atender agora, mas a gente já pode deixar fechado o seu pedido para amanhã, porque eu vou ficar muito feliz, eu vou ter um prazer enorme em poder atendê-lo. Então é isso, queridas, é bem assim mesmo. Obrigada pela sua contribuição, viu, Elaine? Gratidão. E depois da Elaine veio mais uns 3 comentários aqui, todo mundo falando, tô fazendo suas tortas, tá fazendo muito sucesso, é uma delícia, o pessoal só elogia. Que delícia. Então assim, de coração que a gente compartilha, né, gente? Verdade, de coração que a gente compartilha, para que vocês possam acertar muito mais rápido, para que vocês percam muito menos do que eu já perdi, para que a trajetória de vocês seja cada vez mais leve e não que não vamos ter problemas, desafios, dificuldades, porque fazemos partes aqui, ó,
somos partes vivas de um mundo fenomênico que é ali, ó, transitório, toda hora está mudando, acontecendo fatos, muitas vezes desagradáveis, né? Mas temos que ser flexíveis e adaptar as novas realidades que vêm até nós. Cada dia vem uma realidade diferente. Então, estar receptivas à transformação, à adaptação, isso é maravilhoso. E é por isso sim, Calvin, que a gente vem aqui para poder colaborar, acrescentar na vida e no negócio das nossas queridas. Gratidão, viu? Perfeito. Queridas, se não tiver mais perguntas, se não tiver mais nada, a gente vai finalizar por aqui hoje. Vou voltar aos meus afazeres, vou guardar os meus pacotinhos fake, que são os pacotinhos do Mateus, entregar lá, ficar feliz ao entregar para o entregador. E é isso, queridas. Beijo no coração de cada uma de vocês e até logo mais.